Opa, e aí, vocês estão bom? Eu tô bom pra caramba. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como vocês podem estar configurando o 8-bit do Ultimate de vocês. Configurar botões, sensibilidade de gatilho, sensibilidade dos analógicos, e isso inclui também falar sobre a zona morta dos analógicos desse controle. Então se inscreve aí, deixa o like e vamos ver o que precisa pra gente configurar esse controlinho. Na loja de aplicativo do seu Xbox você vai procurar exatamente isso aí, ó, por 8-bit, do 8-bit do, e você vai instalar esse programinha aí que é o 8-bit do Ultimate Software X, beleza? Depois de você instalar, você vai abrir ele, tá? Só iniciar ali. Assim que você abrir esse aplicativo, você vai ver que a gente tem ali 3 abas e nessa primeira aba a gente tem ali o Profile. O que é o Profile? Aqui embaixo você pode ver os perfis que você já tem configurado. O que são perfis? São essas guias aqui, digamos, né? São 3 e você pode configurar 3 desses perfis diferentes aqui dentro. E depois você pode alternar entre eles apertando aqui o botão de configuração no seu 8-bit do Ultimate, tá? Que é o botãozinho que fica abaixo das 3 luzinhas, fica bem aqui, tá? Talvez não dê pra vocês verem direito aí, ó, tá bom? Mas tem um botãozinho bem aqui, ó, certo? Esse botãozinho permite você alternar entre essas configurações aqui. Então você pode configurar a primeira para FPS, a segunda para jogos de corrida e a terceira você pode deixar, por exemplo, os gatilhos extras aqui, os botões extras de trás, você pode deixar esses botões aqui desativados, tá? Então a gente vai fazer o quê? Vamos ver um geral aqui primeiro, para a gente poder configurar isso. Na segunda aba ali, que é a aba Buttons, né? A aba Botões, você pode mudar aqui os botões que você quiser, só você confirmar com A em cima dele e selecionar qual que vai substituir agora, tá? Muito simples. E no caso, se você quer configurar os botões extras aqui, né? O P1 e P2, é só você encontrar eles aqui, ó. P1 e P2 que não estão configurados, tá vendo que eles estão com N ali? É porque eles não estão configurados, então basta você dar um clique, por exemplo, aqui no P2, né? O P2 é desse lado aqui. Você dá um clique nele e aperta qual botão que você quer que corresponda a ele. Por exemplo, eu quero o Y aqui, ó. Então vou colocar o Y. Toda vez que eu apertar esse aqui, ele vai corresponder ao Y, né? Aí eu vou colocar aqui no P2, por exemplo. Toda vez que eu apertar ele, ele vai corresponder ao A, certo? Então, após você configurar aqui os botões, o que você vai fazer? Você vai descer até ali embaixo, após toda a configuração que você fizer aqui, tá? Você clica ali no Sync to Device. Ele sincronizou, certo? Agora ele fala ali, ó, que eu posso apertar isso aqui para eu fazer o swap, para eu fazer a troca, tá? De modo. Então, eu apertei aqui, eu vou estar nesse modo. Se eu apertar de novo, eu vou estar em outro modo que não tem esse botão configurado, tá? Então vamos aqui para o Profile, ó, tá o Profile 1, eu vou acionar aqui o Profile 1, ok, ele vai estar funcionando aqui o A, ó. Vamos ver aqui lá na home do Xbox rapidinho, ó, aqui ó, ele vai estar funcionando o A nesse botão aqui, ó, entrou, certo? Vou voltar, agora eu vou desligar, ó, vou apagar a luzinha, vou apertar o botão extra novamente e ele não vai funcionar, por quê? Porque eu saí do Profile que está configurado. E eu entrando aqui, como eu falei com vocês, vocês podem configurar vários profiles, tá? Só você selecionar aqui, certo? Você seleciona ele e aí você pode estar configurando. E daí a mesma coisa. Se você vir aqui como está selecionado o Profile 2, você for em Buttons e mexer novamente aqui, você faz um Sync to Device ali, ó, que seria a nossa segunda opção, tá? Vou mexer aqui em, sei lá, vou mexer em nada aqui, vou mexer nisso aqui, vou colocar para ser com B agora. Nossa, com o botão Xbox pode? Beleza, o botão Xbox vai ser no gatilho agora, tá? Vou descer lá de novo, Sync to Device, ok, sincronização completa, certo? E agora eu posso mudar aqui, alternar, tá? Entre 1 e o 2 e o 0, porque eu só tenho 2 profiles ali configurados, tá? Só tem esses dois aqui. Como eu configurei no Profile 2 o botão Xbox para ficar aqui, se eu for aqui na Home, tá? Ou em qualquer outro aplicativo que não seja o aplicativo do próprio controle, o 8-bit do Ultimate Software, e apertar aqui, ó, ele vai puxar o menu ali principal do Xbox, ó. Bizarro, hein? Vamos voltar aqui para o aplicativo. Na aba Sticks, você pode configurar
os analógicos, tá? Se você quiser, você pode até, nessa opção ali de swap sticks, você pode marcar para você trocar os analógicos. Você mexe no analógico esquerdo, ele vai estar mexendo ali no direito. Isso é bizarro, né? Muito bizarro isso aí, ó. E se você quiser, você pode desabilitar até mesmo a zona morta do controle, tá? Isso aqui pode causar uma instabilidade no seu controle e por isso que tem esse aviso aí, tá bom? É um risco que você vai estar correndo. Por quê? Porque às vezes o controle, ele tem um pouquinho de jogo, mas a zona morta dele faz com que ele não dê drift, tá? Então isso pode acontecer assim, ó. Aqui ele tá 100%, ó. Você pode ver que tá 100%, tá paradinho. Mas se fosse um outro controle, talvez tivesse um bug ali e ele ficasse jogando um pouquinho para os lados e tal, né? Aqui não tem isso nesse controle. E obviamente a função ali de calibrar, para você poder calibrar os analógicos caso você queira, né? Mas eu acho que isso é desnecessário aqui. Próxima aba, aba Triggers ou gatilhos, tá? Nessa aba aqui você pode simplesmente ver ali os gatilhos e dar uma mexidinha nele, tá? Para você poder estar ajustando quando ele deve ser ativado, se ele vai ser ativado no 0% ou no 100% dele, tá? Às vezes a pessoa quer bater o gatilho lá no fundo e ele responder só quando bater. Então aí você teria que vir nessa opção que tá aqui atrás, né, da Facecam, que é o Left Trigger ou Right Trigger, né? E ali você consegue ajustar isso, ó, colocando ali para 100% no L, tá? Então você vê que ele só vai ativar mesmo, ó, quando ele bater ali, ó, próximo ao 100%, ó, bateu 90%, ele ativa, ó, tá vendo? Então isso não é uma coisa legal nos jogos de corrida, mas talvez para FPS há alguém que goste. Na próxima aba, Vibration, simplesmente você pode configurar a vibração e testar também a vibração dos gatilhos, tá, ó. Isso é muito legal, você pode testar a vibração tanto dos gatilhos quanto aqui das alças, tá? Isso é muito maneiro. Nessa aba aqui é para você verificar se tem update para o seu controle, tá? Como o meu controle, ele chegou, tem exatos um dia, e eles enviaram, né, ou seja, desde o envio tem uns 13 dias, eu vou checar se já tem um update. Lembrando, o meu tá na versão do firmware 1.01. 1.01. É isso mesmo, 1.01. Vamos checar ali se tem update. Checando, sim, tem update. Tá para 1.04, tá? Então só você selecionar aqui, ó, para o update, certo? Update, ele baixa o update, tá instalando aí no controle, deixa o controle paradinho, não mexa com o cabo nesse período para não ter nenhum problema e não vir a estragar o seu controle. Prontinho, controle atualizado. Fechou? Ali eles falam que eles consertaram algumas coisas, tá? Alguns probleminhas que tava tendo ali. Parece que tinha um ruidinho no conector ali de headset e parece que eles arrumaram isso. É interessante por conta disso. E é assim que você pode estar configurando o seu 8-bit do Ultimate. Se você quiser comprar um igual, tem link aí embaixo aí na descrição. Lembrando, se o vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito e acompanhe os vídeos futuros, porque no próximo vídeo eu vou estar configurando este controlinho para a gente poder jogar um FPS. É isso aí, valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.